Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos com o curso de Investir na Bolsa. Se você tem interesse no assunto, curte e segue para os próximos vídeos. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre indicadores que vão mexer com o mercado. Por exemplo, aqui nós temos o Brent, que é o indicador do petróleo. Ele é o petróleo extraído no Mar do Norte e ele é comercializado em Londres. Ah, mas o que é que isso tem a ver? Tem a ver porque se eu vou investir em petróleo e sai a notícia que o Brent subiu ou desceu, isso vai influenciar diretamente no preço das ações de petróleo que eu invisto. Por exemplo, a Petrobras quase sempre está relacionado. Pela manhã você olha e o Brent subiu, então o preço da Petrobras vai subir. Não é certeza por quê? Porque de repente pode surgir um escândalo na Petrobras e esse escândalo ser maior do que a subida do preço do Brent. Então, pode ser, por exemplo, o preço do Brent caiu, mas um dia antes a Petrobras anunciou que bateu recordes em venda ou teve um lucro exorbitante. Então, uma coisa pesa com a outra e pode ficar no 0 a 0, ou mesmo o Brent caindo, pode ser que a Petrobras se valorize, certo? Isso serve para Petrobras, para PetroRio, para qualquer empresa de petróleo que você possa imaginar. Então, é uma relação que a gente tem entre o preço da empresa de petróleo e o preço do barril de petróleo, que é esse Brent, que é o comercializado em Londres, certo? Aí nós temos outros indicadores que são bem interessantes. Aqui seria assim, você pode ver outras coisas também para verificar em relação ao preço do petróleo e o preço das empresas que mexem com essa commodity. Ó, uma outra coisa é o preço do minério de ferro. Se o preço do minério de ferro subiu, quem produz minério de ferro vai ser valorizado. Isso aqui não é 100% porque pode acontecer, como eu falei, para a Petrobras, para a empresa de petróleo. Se acontecer algum escândalo ou se acontecer algum outro fator que vai pesar também no preço da ação, o preço do minério de ferro não vai ser o único indicador e pode acontecer o contrário, mas isso é muito difícil, certo? Então, aí a gente tem que sempre pensar nisso, relacionar o que a gente está investindo com a empresa com o que ela trabalha, certo? Ó, uma outra coisa é isso aqui, ó, o preço em outras bolsas. Uma bolsa que é sempre comentada para verificação do preço do minério de ferro é a bolsa de Dalian na China. Sempre tá, as pessoas sempre estão procurando o que foi que aconteceu nessa madrugada aqui no Brasil para ter uma noção do que vai acontecer durante o dia. Como a China é uma grande importadora de minério de ferro do Brasil, então minério de ferro, carne e outras coisas do tipo. Se o preço caiu aqui nessa bolsa, ele é refletido na nossa bolsa, certo? Então, se o preço do minério de ferro, se o preço da carne ou alguma coisa subiu ou desceu, não só nessa bolsa, mas em outras bolsas também. Porém, essa é um grande indicador porque é um dos grandes importadores de carne da gente. Então, isso a gente tem que ter na mente. Se a gente vai investir, a gente tem que ter na mente que a empresa trabalha com um determinado produto. Se esse produto está bem, então a empresa vai bem, certo? Agora, se a empresa compra esse produto e esse produto subiu, então não vai ser uma boa referência para a empresa, o valor da ação subir, certo? Então, aqui eu vou só mostrar alguns indicadores que podem ajudar na hora de investir. Outra coisa, aqui ó, nós temos o Fed. Se você escutar muito falar no Fed, Federal Reserve, é o Banco Central dos Estados Unidos. Ele é o principal banco central do mundo. Então, o que ele faz lá reflete no mundo inteiro. Hoje nós estamos assim com uma coisa de, será que ele vai parar de dar estímulos para o mercado? Será que ele vai parar de imprimir dinheiro? Ou será que ele vai... O que é que ele vai fazer? Tudo isso vai ter uma grande influência nas ações aqui no Brasil, certo? Por exemplo,
É, não é aquele, é como os outros, não é 100%, mas a gente vê a correlação dessas coisas muito óbvias. Por exemplo, se de repente ele sobe a taxa de juros, então o que vai acontecer? Se eu colocar dinheiro lá nos Estados Unidos, eu vou ter o dinheiro rendendo um pouquinho. Aqui na bolsa aqui é muito arriscado, aí as pessoas pensam assim: "Ah, então eu vou tirar meu dinheiro da bolsa e vou colocar o dinheiro lá". Se isso valer a pena, claro. Se ele subir muito a taxa de juro. Se ele não subir, então eu posso ficar no meio termo. Ah, vou deixar aqui. Ou então não, já está lá, eu vou deixar lá. Não vou trazer dinheiro para o Brasil. De repente ele diminui a taxa de juros, que a gente está imaginando que ele vai fazer o contrário. Mas se ele diminuir a taxa de juros, então mais gente vai tirar dinheiro dos Estados Unidos e colocar na bolsa no mundo inteiro. E mais dinheiro entrando na bolsa significa que as ações vão subir de preço. Então seria, se a gente conseguisse prever o que vai acontecer, vai entrar dinheiro no Brasil, a gente compra a bolsa antes, espera essa subida para poder depois vender a um preço maior ou então segurar as ações, certo? Outra coisa, se ao invés de o Banco Central dos Estados Unidos subir ou descer a taxa de juros, se a gente tiver aqui a subida ou a descida de taxa de juros do nosso Banco Central, então isso vai influenciar diretamente nas empresas aqui. Por exemplo, ó, o IPCA, o Índice Nacional de Preço. O que é isso? Ele vai medir o preço das, da vida do ser humano aqui no Brasil. De uma forma bem geral é isso. Então ele vai medir o preço, se o preço está subindo, se o preço está descendo. Então o Banco Central, quando o preço sobe muito, isso é um reflexo da inflação. É uma coisa que as pessoas acabam confundindo. As pessoas falam que a inflação é a subida do preço. Não, a inflação não é isso. Isso é consequência da inflação. A inflação nada mais é do que o alargamento da base monetária. Se você tem mais dinheiro no mercado, se o governo joga mais dinheiro no mercado, facilita empréstimo, facilita outras coisas que vai gerar mais dinheiro em circulação, obviamente as coisas vão ficar mais caras. A inflação é a inflar a quantidade de dinheiro no mercado. Então, isso é inflação. A consequência disso que é o aumento de preço. Então, nós temos aqui o IPCA, ele vai medir isso. E quem é que vai fazer isso pelo IPCA? Quem é que vai medir isso é o IBGE, certo? Que é um órgão do governo e ele vai servir de base para algumas reuniões do governo para saber se eles vão aumentar, não do governo, mas do Banco Central, se eles vão aumentar a taxa de juros ou se eles vão baixar a taxa de juros. Quando ele aumenta a taxa de juros, os juros ficam mais caros. Então, se o juro está mais caro, vai dificultar a compra de produtos. Então, as pessoas pensam, é melhor eu comprar, ficar devendo e pagar 2, 3 vezes aquele produto. Um carro, por exemplo. Será que eu vou comprar um carro agora, pagar em vários meses e pagar 2, 3 carros? Ou é melhor fazer o contrário? Eu pego o pouco dinheiro que eu tenho, coloco no Tesouro Direto, faço alguma coisa que eu empresto esse dinheiro, tiro ele de circulação, coloco para o governo e o governo vai me pagar altas taxas de juros. Então, tem essas duas opções. Quanto maior a taxa de juros, mais tentado eu fico de tirar o dinheiro de circulação e encostar ele numa poupança, certo? Então, eu vejo isso aqui da seguinte forma: se eu aumento a taxa de juros, as pessoas vão comprar menos. Quem vai ser abalado com isso? As Magazine Luiza, Via Varejo e outras empresas desse meio. Então, se eu sei o que é a taxa de juros, sei que isso aqui é refletido através do IPCA ou aqui, ó, IGPM. O IGPM é um índice também, só que ele é um índice feito pela FGV. A FGV vai
calcular qual vai ser o aumento do custo é igual ao IPCA, só que aqui eles levam em consideração outras coisas. Também levam em consideração aluguel, enfim. Eles levam aqui eu acho mais completo o IGPM. Se o IGPM subiu, é um indicador que a inflação está grande. Então, o que vai acontecer é eles vão tentar corrigir isso, aumentando a taxa de juros, tirando de circulação o dinheiro, evitando que as pessoas comprem várias coisas e diminuindo o poder do comércio, certo? Então, as varejistas, elas vão ter um impacto. Então, se eu subo a taxa de juros, muito provavelmente as varejistas vão cair de preço, certo? Minha ação de varejista vai cair de preço. Se eles reduzem a taxa de juros, mais dinheiro vai voltar a circular e o preço das ações vão subir porque eles vão ter mais dinheiro circulando, vão comprar mais e vão fazer o lucro dessas ações subirem. Então, eu queria mostrar isso aqui para vocês terem ideia de que não é só olhar para a ação, olhar para indicadores fundamentalistas da ação e escolher aquela ação. Não, olhe também um contexto maior, certo? Na verdade, esse contexto maior, às vezes, ele é tão importante ou mais do que os números da empresa, certo? Você pode pegar, por exemplo, uma empresa que ela está com números não tão bons, mas esses números não tão bons são por causa do macro, dessa influência do Banco Central, da taxa de juros. Então, isso ele pode ser um indicador para eu saber o que vai acontecer no futuro. Claro, prever o futuro vai ser impossível, mas ter uma noção do que pode acontecer com uma precisão muito grande, certo? Então, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. E esses aqui não são os únicos indicadores. Depois eu vou mostrar alguns outros indicadores. E espero que vocês tenham gostado e procurem mais sobre isso. Não olhem um número, entendam o que significa aquele número, o que influencia naquele número. E é isso. Muito obrigado. Se gostaram e conhecem alguém que queira aprender mais sobre isso, indiquem o curso, por favor. E curte. E vamos lá. Tchau.